Profissionalismo médico. Uma análise da obra Grey's Anatomy, feito pelos discentes Ana Beatriz Martins Silvestre Silva, Felipe Santos Alves, Larissa Ferreira Maia, Maria Eduarda de Oliveira Silva, Pedro Henrique da Silva Andrade e Tuane Santana de Souza. Para as docentes, doutora Marília Martins Prado Bonini e doutora Milênia Grelli. Para a análise, foi utilizado os episódios 9 e 10 da quarta temporada de Grey's Anatomy, em que a residente-chefe, Miranda Bailey, atende um paciente que possui uma suástica nazista tatuada em seu abdômen. Assim, esse paciente se recusa a ser atendido pela doutora Bailey, que é uma médica preta. O objetivo do trabalho é relacionar, através de uma análise, os princípios do profissionalismo médico com os episódios de Grey's Anatomy intitulados como Me Atropelando Parte 1 e Me Atropelando Parte 2. Metodologia. Neste trabalho, utilizamos o método científico indutivo, no qual partimos dos princípios já estabelecidos e estudados acerca do profissionalismo médico para, a partir da lógica, chegar a conclusões formais acerca dos episódios da série Grey's Anatomy. Para isso, utilizamos uma técnica qualitativa, na qual nos valemos de diferentes abordagens nas análises de aspectos que não podem ser quantificados, buscando descrever, compreender e explicar na sua totalidade nosso objeto de estudo. Ressalta-se que nesse método fomos sujeitos e objetos da nossa própria pesquisa, considerando a interação entre nossos objetivos, nossa orientação teórica e os dados não métricos identificados nas fontes utilizadas. Entretanto, atenta-se à questão da objetividade do método científico, frente à utilização do subjetivo como meio de compreender e interpretar as experiências obtidas, com os estudos dos artigos e obras literárias, e a observação atenta da produção cinematográfica. Ao nos utilizarmos desses materiais já elaborados de origens diversificadas, trilhamos procedimentos de pesquisa documental. Já em relação aos nossos objetivos, nota-se a semelhança com os de uma pesquisa exploratória, já que buscamos a familiarização com os conceitos apresentados nos livros e artigos e sua elucidação. Fontes de informação. A fim de atingir os objetivos propostos, buscamos por artigos relevantes sobre o tema. Para isso, utilizamos as seguintes bases de dados: Cielo, PubMed e outros recursos como a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, com destaque para os seguintes escritores na busca: profissionalismo, conduta ética e racismo. Soma-se a isso as obras sociológicas de Hannah Arendt e Gilberto Freire, essenciais para a discussão temática abordada no episódio. Assim, para englobar essas obras, utilizamos uma busca nos últimos 88 anos de publicação. Quanto aos artigos relacionados ao profissionalismo, limitamos a um período menor, desde o ano de 1997, para uma discussão mais atualizada sobre o tema. Assim, resumimos o eixo de pesquisa em dois: os que compreendem noções essenciais para a discussão proposta na série e os que abordam os princípios do profissionalismo médico. As questões apresentadas na cena da série médica abordam a conduta realizada pela personagem Doutora Miranda Bailey, uma residente de cirurgia. Como ótima profissional, a médica da ficção se posiciona diante de uma situação difícil e consegue, com competência, desempenhar suas responsabilidades profissionais. Dessa forma, as atitudes da médica vão desde o compromisso com a honestidade das informações ao paciente até o empenho com a qualidade do cuidado ao doente. Tais atitudes são consideradas, segundo algumas organizações de medicina interna, como princípios fundamentais do profissionalismo médico do século XXI. A realidade associada à ficção traz a necessidade do médico, diante de situações como o racismo e a deslegitimação das suas responsabilidades profissionais, agir de forma ética com o paciente, respeitando o seu desejo de ser atendido por outro profissional, apesar de não compactuar dos mesmos posicionamentos, assumindo assim um comportamento de servir o paciente nas suas necessidades. Tal ação faz parte do Código de Ética Médica e deve ser usada como base ao profissional médico diante de situações tão complexas. A discussão realizada ainda trouxe aspectos profundos e enraizados do racismo e da sua relação com a saúde. O consenso sobre a manutenção de práticas racistas na sociedade brasileira é notável, e tais práticas também estão presentes no acesso à saúde pela população negra. Para a discussão do assunto e para a obtenção dos resultados apresentados, foram usadas as seguintes fontes bibliográficas apresentadas na tabela. Agora você vai me deixar examinar você direitinho. Não,
Não toque em mim, não, hein? Pelo amor de Deus. Doutora Bailey, alguma situação de Ele emergência? está dizendo que quer um médico homem. Ele não quer mãos femininas tocando nele. Deixa eu ver o prontuário. Shane, sou o Dr. Weber. Eu vou examinar o seu abdômen. tudo Não, bem? não. Mas não disse que queria um médico homem? Disse. Eu só queria dizer que eu queria outro. Eu queria um médico diferente. Eu vou esperar um médico diferente. Um médico diferente? Ai. O que você quer é um médico branco. Você não é negra, mas também não é branca. A doutora Yang vai examinar você. Qual é? Tá de brincadeira. Você tem treinamento médico. Quanto tempo acha que vai viver se tiver lesões internas? Exato. Sinceramente, recomendo que deixe esta boa médica examinar você. Doutora Yang, dê a ele o melhor tratamento médico possível. Essa é a lei. O senhor precisa tirar suas mãos. Eu só não queria que ela visse. Eu achei que ela ia ficar ofendida, entende? O profissionalismo é a base do contrato do médico com a sociedade. Isso significa colocar os interesses dos pacientes acima daqueles dos médicos, além de estabelecer e manter padrões de competência e integridade, e oferecer à sociedade informações especializadas sobre as questões de saúde. Para isso, existem os princípios fundamentais do profissionalismo médico, além de um conjunto de responsabilidades profissionais a serem seguidas e respeitadas. Nos episódios assistidos da série norte-americana Grey's Anatomy, é possível entender e visualizar a ação correta diante dos princípios e compromissos, em que a equipe médica do hospital age de forma profissional diante de um paciente com uma suástica nazista tatuada, proporcionando um atendimento médico de qualidade e salvando a vida do paciente. Nesses episódios, a residente de cirurgia doutora Miranda Bailey, que é uma mulher negra, é a médica responsável pelo paramédico que se envolve em um acidente veicular. Tal paciente nega o tratamento da doutora Bailey e pede para que seja transferido a outro médico, de preferência do sexo masculino. Mas, ao receber um médico negro, recusa a ajuda novamente. Assim, os médicos da ficção, de maneira profissional, fazem com que um médico branco participe do caso, a fim de que o paciente recebesse a ajuda necessária e sobrevivesse. Orientada pelo compromisso em melhorar a qualidade do cuidado ao paciente, doutora Bailey busca um trabalho colaborativo com outros profissionais, ação a qual pode reduzir os erros médicos e otimizar o cuidado. Essa iniciativa é vista no programa quando doutora Bailey solicita a ajuda de outros 2 médicos, que são Christina Yang e George O'Malley, sendo a primeira uma médica asiática que teve sua competência questionada pelo paciente, e o segundo, que foi convidado a se juntar à equipe pela exigência do paciente de ter um homem branco no centro cirúrgico. Vale ressaltar também que doutora Bailey segue o princípio da primazia do bem-estar do paciente, que é baseado na dedicação de servir os interesses do doente, sendo uma pessoa altruísta. Essas características são também encontradas na doutora Bailey, pois durante a cirurgia ela se encontra em uma crise familiar com seu marido, o qual exige a presença dela para o almoço, mas a médica coloca seu dever como profissional acima dos desejos pessoais e cumpre com a cirurgia do paramédico. Também é possível dizer que os episódios também trazem uma discussão social, como quando o paciente diz não se ver como um monstro, mesmo apoiando uma ideologia que matou milhares de pessoas. Esse sentimento é comum, tanto que foi discutido pela filósofa alemã Hannah Arendt em seu livro Eichmann em Jerusalém, quando a autora fala sobre aquilo que ela intitula como banalidade do mal, que seria quando o povo alemão nazista se tornou incapaz de fazer julgamentos morais, sendo essa a razão pela qual eles aceitavam e cumpriam ordens sem questionar. Dessa forma, relacionando a obra da autora alemã, o posicionamento do paciente e a postura da doutora Bailey, é visível que
O paramédico se coloca como um homem normal, o qual possui seus princípios, e assim, a médica teve que assumir seus compromissos com a medicina e prover o melhor tratamento possível a ele. Com a exceção de anos mais recentes, conversar sobre racismo no Brasil era tido como um tabu, muito devido à relevância que Gilberto Freire teve com suas ideias no começo do século XX. Embora o autor brasileiro acreditasse que a miscigenação teria formado uma raça mais forte, mais intelectualmente capaz e com uma cultura mais elaborada, ele também acreditava em uma teoria que atualmente é tida como mito por grande parte do corpo acadêmico de historiadores, a famosa teoria da democracia racial. O problema dessa tese de Freire é que ela considerava como certa a existência de uma relação cordial entre senhores e escravos no período colonial brasileiro. Segundo o sociólogo, os senhores mantinham uma relação de cordialidade com seus escravos e escravas, mantendo com estas, muitas vezes, relações sexuais. O problema dessa visão é que ela não enxerga que a cordialidade do escravo para com o seu senhor advém do medo, e que as relações sexuais entre escravas e senhores brancos eram, na maioria das vezes, estupro ou consentidas por elas por conta do medo que tinham de sofrer castigos ao negar-se a tal ato. Portanto, é de extrema relevância desconstruirmos ideias de que o Brasil não seria um país racista. Portanto, diante da discussão sobre o episódio da série estadunidense Grey's Anatomy, é possível perceber uma relação próxima entre a ética médico-paciente e os fundamentos dos pilares médicos. Dessa forma, é notável a conduta da doutora Miranda Bailey dos princípios de profissionalismo médico, sendo esses a autonomia do paciente e o bem-estar social do mesmo. Além disso, na série retratada, é possível perceber os dilemas morais impostos sobre a doutora Bailey, como a predominância da vida profissional sobre a pessoal, exemplificada pelo fato dela permanecer no atendimento do paciente frente ao almoço com o marido, demonstrando, desse modo, as dificuldades impostas aos profissionais da saúde. Durante todo o episódio escolhido, foi exemplificado como o seguimento dos princípios médicos são essenciais para a manutenção da relação médico-paciente e fundamental para a preservação da vida do debilitado. Ademais, concluímos que o trabalho foi fundamental para os integrantes do grupo, pois facilitou o entendimento dos benefícios do seguimento dos princípios médicos na hora do atendimento e o papel do profissional de saúde para a comunidade de uma maneira geral. Por fim, essas foram as referências usadas para a realização do trabalho. Muito obrigada pela atenção.